Gente, 36º episódio do Tagawa Cast, hoje com uma presença ilustre, diretamente de Miami. Vou te apresentar aqui, eu tenho um currículo seu aqui que eu preciso falar dele. O que será que tem aí? Dani Guardini, arquiteta design, mãe e avó. Mole, essa mulher já é avó. Mentora, empresária, escritora e youtuber. Premiada e reconhecida mundialmente, atua com destaque em diversos países da Europa e também dos Estados Unidos. Sócia do escritório Guardini Stancati, falei certo? Certíssimo. Stancati. Arquitetura mais design, com mais de 2 milhões de metros quadrados projetados. Atualmente ela mora em Miami. O canal dela, do YouTube, tem mais de 34 mil inscritos, apaixonados por arquitetura e design. E no Instagram, mais de 56 mil seguidores. E hoje a gente vai bater papo aqui sobre arquitetura saudável, design biofílico. Vamos falar um pouquinho sobre Milão, que ela recém chegou de Milão, o futuro da arquitetura e luxo silencioso. Muito tempo pra gente falar, né, Dani? Quanto assunto! Prazer, meu querida. Muito delícia. Obrigado, viu, você estar aqui comigo. Muito obrigada. Bem-vindo ao Tagalcast. Muito obrigada. É muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar, dividir. A gente estava conversando, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente acrescenta. É isso, né? É muito bom. E eu falo feliz. que o Tagalcast é como se você lesse um livro em cada episódio. E hoje nós vamos conhecer o livro da Dani. Que delícia! Gente, a Dani, nós temos alguns amigos em comum e ela atualmente mora em Miami, fica aqui no circuito Campinas, Miami, tem um escritório também aqui em Campinas. E o que mais me chamou a atenção do Instagram dela, nossa, eu naveguei nele totalmente, sobre uma questão da arquitetura saudável. Tem muito a ver com a minha filosofia de vida. Mas antes de a gente falar isso tudo, Dani... dá para sentir a hora que a gente entra aqui, né? Ai, que legal, você sentiu aqui na... Ai, que legal. Dani, você nasceu em Campinas? Sou campineira. Que legal. Me conta um pouquinho da sua história. Ok, nascida e não criada, né, em Campinas, porque eu nasci, meus pais já mudaram para São Paulo. Certo. Aí morei na Granja Viana, depois cresci, fiz Rio Branco. Você fez Rio Branco em Higienópolis, né? Não, no na Granja Viana. É verdade, na Granja também tem Rio Branco, desculpa, é verdade. No Rio Branco, não gostava, né? Não tenho uma personalidade muito certinha. Porque eles são bem, né? Meu Deus, não gostava. Depois, quando eu tinha acho que uns 16 anos, a gente mudou para Tatuí. Nossa, vamos para Tatuí, que legal. Fomos para Tatuí. E daí continuei. Mas de mudança mesmo, morar em Tatuí. Meus pais tinham aras em Tatuí. E eles queriam morar. Daí meu pai cismou um dia. Falei assim, eu quero morar lá, quero morar lá. Enfim, mudou a família inteira pro interior de Tatuí. Cara, tem uma mudança, né? Foi. Aí mudamos, ficamos acho que um ano morando na cidade. Depois já mudamos para lá. Daí ficava lá no meio do mato. Então, tua infância foi no campo? Posso dizer assim, adolescência? A infância, com certeza, porque a gente mesmo antes eu morei na Granja Viana, que era uma casa grande. Sim, você já estava... Meus pais sempre gostaram de bichos, então eu cresci com muitos animais em volta. Que legal, a visão dos seus pais. Quantos anos isso? Eu vou fazer 50. Tamo junto, né? Fiquei sabendo que nós somos virginianos. Do mesmo mês, né? Do mesmo ano, olha só. Esse ano nós dois fazemos 100, né? Sim, depois a gente vai contar o que acontece com o virginiano quando ele vai prestes a completar 50 anos. A gente hoje pode fazer um podcast só sobre isso. Só desse assunto, né? Meu Deus, é muita coisa na minha cabeça. Enfim, então eu cresci no meio de animais. Meus pais gostavam de criação, então criava cachorro, tinha muito cachorro. Aí tinha tinha cavalo, tinha... Meu pai criou cabrito, carneiro, tudo que é bicho tinha. E seu pai já tinha essa visão de uma vida mais saudável naquela época? Eu posso dizer isso? Sem pensar nisso. Mas eu sempre fui muito conectada com a natureza através dos meus pais. Eles sempre tiveram uma conexão muito forte com a natureza. Isso, para mim, sempre foi muito natural na minha vida. Mas não foram arquitetos? Não tem nada a ver. Não, meu pai trabalhava com fruta. Olha só. Ceasa. Sim, que loucura. Nada a ver. Então, tanto é que eu cresci, eu achei que eu ia fazer veterinária, eu ia fazer zootecnia, teve uma época que eu gostava de oceano, enfim. Nunca imaginei ir para a arquitetura, mas minha mãe gostava, eles reformaram a casa uma época, que aliás é uma história que depois eu conto. Reformou e não terminou a reforma. Chegaram a contratar uma arquiteta para fazer um projeto no ar, então eu via a planta, eu achava o máximo aquela planta, mas também não foi construída essa casa. Certo. Então, assim, eu não tinha... A minha única convivência com arquitetura foi essa, assim, mas bem... E da minha mãe comprar a Casa Cláudia, né? Sim, e arquitetura e construção, que ela gostava. Eu sempre gostei muito de ver Casa Cláudia. Acho que essa foi a minha única influência de arquitetura. Então, assim, minha vida realmente foi muito focada em animais, em bichos, em criação, em esse universo. E a arquitetura foi surgindo
um pouco mais pra frente, quando já era mais velha. Acho que eu tinha uns 16 anos. 16, tá. 16, 17 anos. Eu falei, ainda morando lá? Morava em Tatuí. Tá. Aí descobri que tinha um curso de decoração em Sorocaba. Eu falei, vou fazer esse curso de decoração. E ali eu gostei, eu amei fazer o curso de decoração. Que legal, com 16 anos? Nossa, que fiz o curso de decoração. Precoce você gostar de um curso assim, né? Achei aquilo uma delícia. E falei, nossa, que gostoso. Tal. Daí, naquele momento que eu comecei a enxergar arquitetura, eu falei, nossa, que gostei. Que legal. Mas logo em seguida eu engravidei, né? Então você foi mãe aos 18, né? Fui mãe aos 18. 18 para 19, mas eu tinha 18 quando ela nasceu. E daí eu cheguei a entrar numa faculdade, na época eu namorava, não era um namoro muito legal. Tá. Aí ele não queria que eu fosse para outra cidade fazer faculdade. Daí eu entrei em engenharia em Sorocaba. Engenharia, pra mulher? Perto, para não ficar muito longe de Tatuí na época. E daí logo engravidei, daí eu fiz só um semestre de faculdade, saí, tive a Vitória. Casei, mas foi um casamento de pouquíssimos meses, eu vi que realmente não ia dar certo aquilo. E falei assim, não, voltei para casa da minha mãe, separei, voltei para casa da minha mãe e falei, vou fazer arquitetura. Quer saber? Vou fazer arquitetura, que era o que eu queria fazer. Aí você veio decidida para... Decidi, vou fazer arquitetura e vou ser uma excelente arquiteta. Caraca, você viu como é que são as coisas, né? Quando você coloca... Eu decidi, eu falei isso assim, para mim mesma, palavra né? tem poder. Mas eu falo, né? A gente tem que declarar o que a gente quer, palavra tem poder. E eu falei, eu quero fazer arquitetura e vou ser uma excelente arquiteta. Falei, eu comigo mesmo, falei, não, é isso que eu quero. E você lembra desse momento? Lembro. Exato, cara, que fantástico. Lembro. Lembra que eu falo para vocês têm que colocar uma coisa na cabeça, assim... A palavra tem poder, e se você quer e deseja algo, e tem que ser visceral, né? Sim. Não pode dizer, eu desejo, não sei o quê, isso é uma coisa muito solta. Mas se você deseja de alma, mas precisa de horas de voo, certo? Continua, vai lá, Dani. Enfim, voltei para casa da minha mãe. Meus pais me deram muito suporte, né? Porque daí eu precisava, né, desse suporte. Sim, você precisava estudar, você tinha um filho pequeno, uma filha pequena, né? Bebezinha de 5 meses, 4 meses, 5 meses, precisei fazer cursinho. Né? Então, me deram um suporte, entrei em arquitetura, a Vitória tinha 1 ano e meio. Que legal. Daí eu fui fazer em Campinas, porque em Campinas tinha minha avó que morava lá, porque eu sou campineira, a família toda era de Campinas originalmente. Então, eu podia morar com a minha avó, e minha avó ficava com a Vitória enquanto eu ia para a faculdade. Caramba, que luta, hein, mulher? Foi. Caraca, porque você administrar todo esse movimento, né? Eu tinha o suporte dos meus pais, mas assim, era para aquilo, era para a faculdade. Claro. Então não tinha, então eu até brinco, né? E o pessoal saía pro Furlan, ia para eu voltava para casa, que eu tinha minha filha. E eventualmente, depois que ela dormia, às vezes eu saía, mas assim, eu tinha que ir de carona. Sim, né? Sabe, assim, eu não tinha dinheiro para beber nada. Eu tinha que ir, sabe? Era uma vida, foi diferente. Com certeza. E eu comecei a namorar daí de novo, né? Comecei a namorar com o Adriano, já acho que acho que no 2º ano da faculdade. Tá. O Adriano é meu HD externo. Tudo eu preciso perguntar para ele. Ele não tá aqui hoje. Que legal, ele tá HD externo. Fantástico. Ótima definição. Então, eu não lembro das datas. Adriano, quando foi isso? Adriano, quanto tempo a gente tá casado? Caramba, e ele lembra? Lembra tudo? Olha só. Ele sabe as datas de casamento, ele sabe a data de aniversário, ele sabe tudo. Quantos anos a gente tá casado, quantos anos não sei o quê, quantos anos de namoro. Eu falei, ixi, eu tenho que perguntar tudo para ele. Eu sou você, eu não lembro nada de data. Não lembro de nada, não lembro de nada. Cada vez lembro menos, cada vez me esforço menos para lembrar. Já que eu não lembro, não vou lembrar. Isso, para que você vai se esforçar, né? E daí... Aí você conheceu o teu marido? A gente começou a namorar, foi um namoro, né? Essa época de faculdade foi um namoro que não foi. Eu falo que eu namorava com ele, não namorava comigo. Sim. Mas para ele foi desafiador também. Ele é 6 meses mais novo que eu. Ele é 6 meses mais novo que você. E, né, e poxa vida, eu falo assim, cara, não foi fácil ele assumir, né? O cara encarou, eu era divorciado, Sim, né? já com uma filha, né? A gente sabe que hoje isso é muito mais fácil, mas não, volta... agora que tudo deu certo... volta a 30 anos, não é? Ver, né, depois que tudo passa, nossa, mas lógico que é, né? Mas na época foi desafiador. E eu fiquei grávida de novo no último ano da faculdade. Caraca, você já foi no quarto ano, né? Né? E a faculdade são 5 anos de arquitetura. Para desespero da minha mãe, eu falei, você na segunda nem se formou vez, ainda agora, que espera um pouquinho. Segunda vez, você já sabia o que podia acontecer. Daí, Matheus nasceu no meio do último ano do TFG. Caraca. Daí, às vezes, eu tenho estagiário no escritório. Porque TFG, né? Aquele último ano da faculdade. Você fala, minha filha, eu fiz com o bebê no colo. Você não sabe o que é. Isso é moleza, né? Eu acho que isso me trouxe uma certa resistência. As coisas não são tão pesadas para mim, porque, como eu acho que comecei muito cedo, tudo para mim, tá tudo 18 bem, tudo certo. E 22, você estava? 22, né? Então, em 5 anos... Não, tem 5 anos de diferença da Vitória pro Matheus. Legal, muito legal.
Assim, claro que... Então, eu brinco, né? Que entrei na faculdade com um filho e saí com 2. Saiu com 2, aí, olha, que bom. Claro que o impacto é gigante, né? Com certeza você teve que se amadurecer muito rápido, você teve que acelerar processos, tudo não sei o quê, mas hoje deve ser muito bom, né? Maravilhoso, maravilhoso. Já tem 2 netos. Então, imagina, vai fazer 50, cara de 30 e com 2 netos já. Então, não muito é? bom. Essa parte melhor. E bom também, os filhos grandes é muito maravilhoso. Verdade. Eu sempre falo, as pessoas estão com filho pequeno, eu falo assim, fica calma que vai melhorar. Cada hora é melhor. O tempo sempre melhora, bom, né? filho é sempre bom. Eu acho que não tem uma fase. Às vezes as pessoas falam que é adolescência e tal, mas mesmo se você souber levar a adolescência, se você entender a fase que o adolescente está passando, Sim. que é uma fase difícil para eles, Verdade. se você compreender isso, até a adolescência é incrível. Tudo é perspectiva, Porque a hora né? que você consegue entender, e lógico, tem alguns momentos, não é que tudo são flores, Claro, tudo vai dar certo claro, o tempo inteiro. claro. Tem hora que dá uns perrengues, Sim. né? Mas filho é sempre maravilhoso. Verdade, enfim. eu tenho 2 e, assim, minha vida. É muito bom. E eles vão ficando adultos, não sei que idade tem os seus. Eu tô com um de 4 e uma de 9. É pequenininho, ainda é criança. É criança. Mas a hora que fica adulto, você tem um ser humano, que você pode sentar para conversar sobre vida, sobre... Isso é fantástico. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Uma das coisas que eu mais amo é conversar com os meus filhos, né? Que legal. É muito gostoso. Que legal. Muito bom. E você está super atualizada, você está super conectada, então, para eles, é uma troca riquíssima, isso né? eu acho uma coisa boa de ser mãe nova, né? Porque a gente está muito mais próximo, né? A geração não é um gap tão grande. Sim. Então, eu acho que é bem legal. Que legal. Aí você se forma com 2 filhos. A gente se formou com 2 filhos. Aí você já casou com o teu atual marido. A gente casou no quarto... A gente foi morar... Ih, a gente fez tudo ao contrário, né? Não tinha como ser diferente, né? Já comecei tudo diferente. Aí a gente foi morar junto para experimentar. Falei, já vi que não deu certo uma vez, não vou arriscar de novo. Test drive, né? Daí a gente foi morar junto, deu certo. Daí a gente ficou 1 ano juntos, daí a gente casou no civil. Aí no dia do casamento civil, minha mãe deu uma viagem de lua de mel pra gente, e minha sogra deu uma festa de casamento pra gente. Nossa, que gostoso. Aí eu fui pra lua de mel, voltei, casei no religioso. Então foi tudo ao contrário, que legal. Católico brasileiro. Porque eu já tinha casado, né? Então eu tive católico brasileiro. Eu também. O meu segundo casamento foi celta, porque eu já... Então, enfim. O padre já não me aceitava lá direito. Pois é, mas não vamos discutir aqui essa questão. Mas as coisas estão evoluindo, E daí a gente casou e o Adriano depois também fez a adoção da Vitória. Nossa, então, que coisa mais linda. Depois de algum tempo, pouco tempo legal, depois, que legal. como o meu ex, né, nunca teve proximidade, nunca se interessou muito. Que legal, eu sou filho de mãe solteira também. Ele nunca quis, também assim, às vezes que a Vitória nunca pediu uma vez, daí eu falei, olha, ela quer te ver, ele viu, ela não quis mais saber. Ela já conheceu, ele já também viu, nunca né? fez nenhuma questão. E o Adriano já cuidava, já era o pai. Que legal, né? que legal. Daí ele fez, o pai abriu mão do Pátrio Poder, ele adotou a Vitória. Nossa, então ele é o coisa pai linda. da Vitória. É muito lindo. E eles têm um relacionamento maravilhoso, maravilhoso. É pai de alma, né? Nossa, não é? Muito, entendeu? muito. Assim, eu falo que a vida, ela é... Eu falo, né, assim, eu sou filho de mãe solteira e foi um pouco diferente, porque minha mãe não me assumiu naquela época, fui criado pela minha avó, só fui saber que era minha mãe com 13 anos de idade, então foi muito complexo, assim, o meu processo. Mas eu falo que existem pessoas na sua vida que elas, de alguma maneira, te trazem um amor. E foi o que aconteceu comigo, como aconteceu com a Vitória, você entende? Então, eu falo que, assim, muitas vezes a gente acha que tem que ser de sangue, né? Tem essa coisa na cabeça. E eu falo assim, o amor, ele vem de todas as formas. Sim. E do jeito que ele vem. Porque, assim, como é que uma pessoa ama você de graça? Concorda? Porque é um amor de graça. Como foi a minha avó que me criou, depois outras pessoas que no processo da minha vida foram aparecendo, que doavam o seu amor de graça. E eu ficava pensando, mas por que essa pessoa... Eu não estou fazendo por onde, entende? E a pessoa fazia, me amava e me cuidava e não sei o que. Eu falei, cara, Deus sabe o que faz. Que demais. Né? Eu acredito muito nisso. As coisas são porque tem que ser e tudo vai se construindo e você vai aprendendo e você vai, né, criando... Sim. Por isso que eu falo que as pessoas muitas vezes querem forçar um amor. Pode ser que um parente seu não tenha amor por você. Tá tudo certo. Tá tudo bem. E pode ser que um amigo seu, você tenha mais amor por ele do que até provavelmente por um irmão seu. E tá tudo bem, né? Exatamente. Então as pessoas, se elas aceitarem um pouco mais o movimento das esferas, né, do universo, as coisas ficam mais leves, né? Sem dúvida. É o que eu acredito e eu acho que também é o que você acredita, com né? certeza. A gente tem que, né, deixar as coisas um pouco mais soltas, mais leve. Mais leve, entendeu?
E então, tudo dá certo, as coisas vão se encaixando, vão se resolvendo. É isso. Quando a gente fica tentando dar murro em ponta de faca, tentando forçar a situação, não flui. Eu acho que assim, a partir do momento que você consegue entender o que acontece dentro de ti, as coisas em volta se transformam. Sem dúvida. E naturalmente as coisas ficam mais fáceis. Então, foi assim do meu processo, né? E hoje, né, no auge de quase os nossos 50 anos, pois é. A gente entende que momento... as coisas se encaixam, né? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E daí? Aí 2 filhos, formada, casada. Gente, essa eu acho que foi uma das fases mais difíceis, porque recém-formado, recém-casado, 2 filhos. E seu marido arquiteto também, né? Começando a vida também, né? Começando também. Vocês estavam ali na luta, né? Inicial, foi, né? Foi. Eu brinco que assim, eu comia requeijão e o que era outra coisa? Requeijão e palmito só na casa da minha mãe. Só na casa da mãe boa. Gente, eu ia no supermercado, tinha conta. A gente levava pipoca estourada na bolsa quando a gente ia no circo. Porque eu falei, vamos levar essas crianças no circo. Sim. Mas, gente, não custa uma fortuna. Não dá, né? Ou o circo ou a pipoca, né? Aí ela, na hora que eles eu quero pipoca, Gabriel. Você é uma pipoca, meu filho. Eu levava na bolsa. Até que a gente fez uma palestra. Esqueci de trazer o seu livro. A gente tem 2 livros lançados, ia trazer um pra você. Eu te mando pelo correio depois. Manda pra mim que você vai ganhar o meu hoje também. E a gente fez o lançamento do nosso livro, e fiz no Teatro do Iguatemi, em Campinas. Nossa, que legal. Ano passado, do segundo livro. E no teatro a gente distribuiu pipoca. Eram mais de 300 pessoas assistindo, quase 400 pessoas. A gente distribuiu pipoca. Falou, olha, teve um dia que a gente não conseguia comprar pipoca para os nossos filhos. Que história legal. E hoje a gente pode... entregar uma pipoca para cada um de vocês. Né? Ai, foi muito legal. Que show, que show. Não, Dani. Desde a primeira vez que você mandou mensagem para mim, não, eu preciso entrevistá-la porque foi muito, tem algo especial aí. Tem algo especial aí. Foi batalhado, mas assim, tão gostoso também, né? Não. Eu acho que quando... Não, é lógico, se viesse de mão beijada, se caísse do céu também a gente não ia reclamar, né? Verdade, né? Mas é gostoso quando você fala, cara, olha de onde eu vim, tudo que a gente conquistou, onde a gente conseguiu chegar. Só depende da gente. Morando em Miami. Então, mulher, né? Aí, reconhecida, né? Influencer, mentora, né, cara? Muito negócio... legal, muito legal. E como é que foi essa trajetória? E aí... O começo foi quando difícil, decolou? Bem difícil. Esse começo com 2 filhos foi bem puxado. Né, com direito a crediária nas casas do Sim, famosa, né? Carnezão, né? 60 vezes todo ali, mês né? Pagar, porque não podia pagar em outro lugar, porque eles queriam que você fosse lá para comprar mais alguma coisa. Você estava morando aonde nessa época? Campinas. Em Campinas, em Campinas. Perfeito. A gente fez faculdade, né? Eu voltei para Campinas fazer a faculdade. Certo. Gente, imagina, só desligar aí, tá tudo certo. Eu achei que eu tinha desligado, acho que eu liguei. Bora lá, fica tudo certo. Então, daí a gente estava em Campinas. Certo. E aí eu fiquei, 4 anos depois, eu fiquei grávida do 3º filho. Caraca, mulher. Aí me deu desespero. Foi a hora, juro, foi o que mais me deu. Foi não te dá desespero ainda. Porque foi o que eu mais chorava de medo de alguma coisa dar errado. Porque os outros 2, eu acho que eu tinha tantas outras coisas para resolver que não dava tempo para pensar em nada de errado. Porque eu tinha que resolver se casava ou não casava, se eu não sei o quê, o que eu fazia, eu tava na faculdade, eu também tinha... O 3º, eu falei assim, gente, agora que minha vida está estabilizada. Eu achava, né? Agora que minha vida está toda certinha, casada com 2 filhos, né? Começando uma carreira que ainda estava enroscada ali, né? 4 anos de formada. Então, nossa, naquele momento, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? E agora? E agora? Mas, e quem nasceu aí? O Lucas, legal. Que veio da pá virada. Nossa, e veio para agitar o pico. Esse é sensacional, é o nosso artista, que está morando em Nova York agora. Vai casar agora esse mês, com 20 anos, vai casar. Nossa, que coisa boa. Mas os 3 são incríveis. Os 3, outro dia eu estava falando pro Adriano, eu falei, nossa, a gente criou 3 seres humanos incríveis, né? Que missão melhor que essa, cumprida? Nossa, como é demais isso. Essa é a melhor missão que um pai e uma mãe pode ter. Seres humanos maravilhosos. É muito legal de ver, assim. Cada um bem completamente diferente do outro. Né? Eu percebo. Eles são muito diferentes. Muito. A Vitória é toda certinha, toda regrada. Toda, sabe? Aquelas crianças, assim, tudo arrumadinho. Nunca fui assim, sabe? Os meus foram criados, assim, meio na sorte. E aí, Vitória, tudo perfeitinho, tudo certinho, tudo tem hora certa, tudo programado. É dela. Sim, é da personalidade. O Matheus também é outro que é incrível. Depois a gente precisa falar sobre ele. Ele trabalhando com arquitetura no metaverso. Então, que tema fantástico. Já vai entrar uma pergunta aqui sobre esse tema. Muito legal. Assim, os projetos dele são sensacionais, enfim. E o Lucas é o artista. Mora em Nova York, todo tatuado, um cabelão enorme. Que legal. Cara, cada 3 com suas personalidades, seus mundos, né? São muito, muito diferentes. Muito diferentes. E aí, 3 filhos? Enfim, 3 filhos, uma carreira que tenta acontecer.
E as coisas começaram, né? Com muita dificuldade. E aí a gente vai, né, vai entendendo, faz um curso aqui, faz outro curso ali, fiz curso de vendas, que eu falo, cara, vendas Que legal, você fez um curso de vendas naquela época. Curso de vendas. Que legal. Aqueles cursos era presencial, era curso de vendas, imagina, acho que não tinha nenhum arquiteto lá, era um curso de vendas de vendas mesmo, Olha sabe? Só. Aquela coisa. E por que te deu esse clique para... O Adriano. O Adriano sempre teve uma cabeça muito empreendedora. Sim. Não, e você é super carismática, super expansiva, eu gosto né? também. Né? Fui trabalhando, tá? Porque eu não gostava de fazer vídeo, eu tinha vergonha. Olha só. Caraca. Não fazia palestra, não subia num palco, eu tinha pânico. Mesmo? Caraca, Dani. Fui me desafiando. Eu não aceito, se é alguma coisa que me prejudica, eu não aceito aquilo como a minha verdade. E aí você vai lá e se desenvolve para... Fui aprendendo também, tá? Porque lá atrásão... Eu até falava para Adriano, ele falou assim, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu falei assim, a gente não muda. Eu nasci assim, eu sou assim. Olha como a gente muda. Olha como a gente muda. Porque eu acreditava, porque eu fui criada, minha mãe sempre achou que a gente era daquele jeito. E você tinha que seguir a vida sem A minha mãe caminho. agora que tem mudado. Mas até pouco tempo atrás, ela sempre foi daquela, não, eu não mudo, eu sou assim. Eu que tenho trazido muito isso para ela, mãe, você pode mudar. Claro. Né? Mas eu acreditava também que não podia mudar. É uma crença, né? Uma total. Nossa, outro dia descobri uma coisa maravilhosa. A gente pode mudar, isso eu já tinha descoberto, mas a gente pode mudar rápido. Sim. Isso pra mim, falei, cara, e eu acreditava que mudar demora. Falei, olha que... Gente, a hora que eu chorei sozinha, a hora que eu falei, cara, a gente pode mudar rápido. E quanto mais rápido a gente descobre. É muito bom. Entendeu? Muito bom. E aí você começa... Você estava trabalhando no escritório de arquitetura? Nunca trabalhei, não. Com 3 filhos não tinha condição, né? Porque o que eu ia ter que gastar para... E seu marido estava no escritório de arquitetura? O Adriano, os pais dele tinham um escritório em São Paulo de arquitetura. Então, o Adriano era funcionário dos pais dele. Entendi. Tá? Então, ele vinha para São Paulo todos os dias. Eu ficava em Campinas com as crianças. Certo. E ele vinha e voltava todos os dias. Porque ele voltava todos os dias. Ele nunca ficou em São Paulo. Ele ele quer ver as crianças. Voltava todos os dias. Queria te ver, queria estar com vocês. Puta, bom muitas demais. vezes ele saía, as crianças estavam dormindo. Ele voltava, as crianças estavam dormindo. Mas ele ia. Que legal, que legal. Foi bem também... Está explicado como são seus filhos hoje, né? Entende? O esforço sempre valeu, né? A gente sempre foi muito unidos, assim, muito unidos. Que legal. E você lá em casa com os filhos, mas você estava trabalhando? Estava trabalhando. Trabalhava em casa, falava que você fazia o que aparecesse, né? Fazia bico, né? Não tinha um direcionamento ainda do que você gostava de fazer. Eu fazia, não tinha escolha, assim, eu tinha que fazer, eu precisava trabalhar. Então, assim, eu fazia 3D para os meus amigos que já eram formados. Certo. Eu eu fiz até manual de implantação da 100% vídeo. De franquia. Sim. Mas era assim, não é que eu fui contratada pela 100% vídeo. Uma amiga minha foi contratada e fazia aquela parte operacional, de ficar desenhando, fazendo os 3Dzinhos para colocar no manual. Então, eu fazia o que aparecesse, eu fazia, né? Entre uma criança chorando e outro, movimento para cá, troca almoço. Aquela coisa, né? Você tá trabalhando, chega assim, mamãe, que gostoso essa balinha. Daí você vai ver ele tomou antialérgico, daí sai correndo pro hospital, leva fazer a lavagem. Era nesse grau. Era nesse grau. Foi bem loucura. E aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que os cursos me ajudaram. Eu fiz muito curso, né, para arquitetos. E quando eu fiz os cursos, eu fiz para contar a história, eu fui descobrindo muita coisa da minha vida que eu não lembrava. Sabe quando que a gente vai vivendo, a gente vai esquecendo, né? Eu falo, quer lembrar dessa história, escreve o livro. É muito... Aí você consegue lembrar de tudo. É impressionante como a gente vai buscando as coisas, né? E realmente eu fui buscando as informações. Então, eu fiz o curso de vendas. Certo. Aí eu fiz o curso do Sebrae de empreendedorismo, para entender o que era uma empresa, porque eu não tinha essa visão. Na faculdade, a gente aprende a projetar, desenhar. Né, fazer projeto. Sim, não fala de negócios, né? Nada Gestão de financeira, planejamento, né? Não é nada disso. Então, fui fazer curso de empreendedorismo, fui fazer curso de marketing. Daí comecei a me interessar por como que eu mostro, como que eu divulgo. Então, assim, eu não gostava de fazer os vídeos. Comecei a fazer Campinas Decor, porque na época era a única maneira da gente conseguir mostrar. Eu falei assim, cara, como que eu posso mostrar o meu trabalho? Verdade. Eu não consigo... Então, assim, a gente começou com um projeto para um amigo, daí a gente pegou e conseguiu um projeto de Campinas Decor, daí o único ambiente que a gente conseguiu, um canil no fundo, assim, ó, lá, o último ambiente que tinha. Quer fazer o canil? Fazemos, claro. Qualquer negócio. É a porta de entrada. E o canil ficou entre, acho que os 7 primeiros lugares porque ele chamou muita atenção. Porque a gente pregou e fez um canil. Tanto é que as pessoas perguntam, vocês são veterinários? Eu falei, não, a gente estudou. E olha que legal, né? Então, a sua história que você viveu no campo,
conectou, animal, deve ter te dado vários insights, né? Eu já tinha vivência com os animais, então eu sabia o que funcionava e o que não funcionava na vida real. Eu tinha muita experiência com cachorro, enfim, com certeza. Eu já tinha sido, inclusive tinha contato saí na revista Cães e Companhia. É mesmo? Que legal! Nossa, essa revista eu lembro. E eu, na época que os meus pais tinham cavalo, eu montava cavalo, né? Fiz hipismo, eu fazia aquela prova de... Do tambor, não? Fiz rédeas. Fez rédeas? Fiz rédeas e fiz traje típico árabe. Sim, muito lindo. Com as roupas. Sim, muito lindo. Então, agora eu tô até fazendo projeto de um aras em Ocala, daí eu falei pro meu cliente, então, eu já montei, já fiz prova de rédea, já fiz traje típico. Não é bom para uma negociação? Nada em vão do que você vive, concorda? Em algum momento você... Sem dúvida. Você vai utilizar aquela experiência, sempre né? Tem um link, né? Sempre tem... E repertório, né? Se a gente ter assunto, a gente ter... É sempre muito bom, muito bom. Favorece um negócio, né? Porque é por isso que ele falou que você montava, que você tinha vivência de áreas. Teu pai teve área. Tudo isso faz diferença. Ela sabe o que vai fazer. Faz diferença. E, enfim, então eu fui buscando essas coisas que faltavam e fui agregando, trazendo. E aí você já tinha montado o seu escritório? Ainda não? O meu escritório sempre foi em casa. Tá, mas você já tinha empresa então? Tinha daquele jeito, né? Urgência, né? Eu empresa, né? Então, assim, numa época era no quarto. Certo. Aí depois a gente mudou para uma outra casa que tinha um sótão embaixo, a gente fez no sótão. Eu já me achava um máximo, eu tava saindo de casa. Sim, descia e entrava, né? Não era um sótão que se eu ficasse assim, eu já batia a cabeça, mas daí já era fora. Depois a gente mudou para uma outra, que daí tinha uma edícula atrás da garagem. Então, você atravessava a garagem, era na garagem de casa. Tanto é que a palestra que a gente fez era da garagem a Miami, né? Porque o escritório saiu... Muito legal, Dani. E nessa época, quando era na garagem, já estava começando com mais projetos que eu estava dando conta. Certo. Eu com 3 crianças. E agora já seus, não... prestando serviço para outros. Daí já começou. Daí, quando a gente começou em 2005, que a gente fez a Campinas Decor, a gente já estava com um projeto de um advogado que fez a adoção da Vitória pra gente em troca do projeto da casa dele. Que legal. Era um amigo do Adriano, que tinha se formado em Direito. Daí o Adriano falou assim, o Adriano falou, eu preciso que você faça. Você faz isso pra gente? Ele falou, faço. Então, quando eu for fazer minha casa, vocês fazem o projeto? Fazemos. Nossa. Então, a gente fez uma troca. Ele fez o processo da Vicky e a gente fez o projeto da casa dele. De vez em quando você vê essa casa? Daí fiz essa casa. Eles moram até hoje na casa. Encontrei com eles. Teve festa junina na Ípica esse fim de semana. E encontrei com eles, daí até a esposa dele disse, eu preciso mudar para uma casa maior, mas eu amo a minha casa. Olha eu não quero sair de lá, eu preciso de uma casa maior. Vai fazer 20 anos que eu estou morando lá. E ela não tá pegada na casa. Eu amo a minha casa. E todo mundo, ela fala assim, entra gente que tem mansão, não sei aonde, tem uma casa de 3 mil metros, não sei aonde, sei que lá. Mas entra na minha casa e fala, eu trocaria minha casa uma pela outra. Né? Porque realmente a casa deles ficou muito gostosa. E foi a primeira casa que eu fiz. E eu fiz o projeto, a gente fez o projeto assim. E daí eu fiz o gerenciamento da obra. Então, eu que toquei a obra. 360, você tocou o ecossistema inteiro. Tudo, no meu sistema de caderninho. Eu tinha um caderno que eu anotava tudo. Fantástico, sistema de caderninho. Era tudo por escrito, no caderninho. Se entregou o pedrisco, entregou não sei o que, o valor, daí passava essas contas pro Juliano. Juliano, aqui, ó. Isso aqui é no caderninho. Poxa. E levava as crianças para a obra, né? Eu tenho foto das crianças na obra. E a casa para você tinha um significado muito, assim, demais, né? Foi maravilhoso, né? Foi incrível e foi um aprendizado maravilhoso. Eu lembro que na época, assim, eu tinha feito a faculdade, mas a gente não tinha experiência de obra. Sim. Comprei, eu não tinha, até brinco, tem uma amiga minha que hoje tem um curso para quem quer, arquitetos que querem aprender a fazer obra. Né, online. Falei, gente, que delícia. Na minha época, eu precisei ir na livraria procurar um livro. Só achei um livro que ensinava, que falava mais ou menos sobre obra. Porque eu falo assim para as pessoas que estão começando. Porque aqui tem pessoal que está começando, gente que já é empreendedora, executivos, empresários. Então, meu público ele é muito variado. E assim, eu falo que hoje é muito fácil. Porque quando eu comecei, também, assim... abrir se você pegar um vídeo no YouTube de como organizar uma planilha financeira. Hoje você consegue ter acesso. Sim. Não tinha. A gente não tinha acesso. Então eu falo que assim, hoje, se a pessoa realmente ela quer empreender, ela consegue, através de conteúdos de graça. Assim,
É só não pegar vários podcasts, só pegar os Tagawacast e assistir. Já tem muito aprendizado. A Z, eu tenho certeza que a pessoa coloca uma empresa de pé, entendeu? Com certeza. Não é? É mais fácil hoje, né? Porque antes era muito complicado, entendeu? Foi. A palavra gestão financeira, feedback, não é? Como é que fala outro dia? Planejamento estratégico. Eu falo, essas palavras, na minha cabeça eram algo que não existia, né? Foi muita coisa instintiva. Graças a Deus o instinto estava direcionando para o lado certo. Sim, não é? E aí quando que o processo acontece assim, que você fala, caramba, aconteceu. Nesse momento que eu estava com o escritório na garagem de casa, nessa fase eu já estava com vários projetos. Certo. Teu marido trabalhando ainda no escritório dos pais. Exatamente. Tá. Indo e vindo de São Paulo. E o dele era o estável, né? Ele tinha um salário. Certo. Não era o salário, mas ele tinha um salário. Certo. Que era o que nos dá. E o meu instável, que muitas vezes era bem mais do que o dele, e muitas vezes era menos que o dele. E várias vezes era mais do que o dele. Eu falei, Adriano, eu não aguento mais. Tá. Pra frente eu não consigo mais, eu vou ter que dar uns passos para trás. Isso também teve um episódio, a gente, né, numa viagem, achei que o avião ia cair, daí eu fiquei... Passou por um processo assim? Passei. De susto mesmo, de medo, de achar que de ter certeza que eu ia morrer, de que ali tinha acabado. Caraca. Então, naquele momento, eu também falei, cara, o que é mais importante na minha vida? Os meus filhos. E eu não estou ficando com os meus filhos porque eu estou trabalhando que nem uma louca. Caramba. Porque chegava fim de semana, o Adriano sempre me ajudou muito. Então, ele chegava à noite, me ajudava. E fim de semana, a gente levava as crianças para casa da minha mãe, que morava lá no meio do mato. Levava as crianças para Tatuí, deixava os 3 lá e voltava para Campinas para trabalhar. Caraca. Trabalhava o fim de semana inteiro, eu e o Adriano. E voltava lá no domingo, pegava as crianças e voltava para Campinas. Então, eu já estava numa fase que eu não estava mais conseguindo. Minha mãe, às vezes, tinha que vir. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vem para Campinas para me ajudar. Eu não conseguia buscar eles na escola. Sabe uma coisa assim? Sim, eu nunca quis deixar o dia inteiro na escola. Eu sempre quis dar algumas coisas que para mim eram importantes para ele. Mas eu não estava mais conseguindo. Aí eu falei, Dri, eu não consigo mais. Ou eu vou dar uns passos para trás, porque eu não estou me sentindo tá muito para mim. Ou você vem me ajudar. Eu te contrato. Olha só. Fantástico, eu te contrato. Eu te contrato, eu te dou um cargo bom. Mas esse clique te deu no susto. Ou você já estava sentindo isso? Eu diminuí meu ritmo. Tá. No susto, eu falei, cara, eu não posso continuar trabalhando que nem uma louca desse jeito e deixando os meus filhos. Então, juntou isso com essa sobrecarga e eu falei, Dri, eu preciso da sua ajuda. Tá. Aí ele foi desvinculando da empresa do pai dele, começou a ir 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. E em 1 ano, ele fez esse processo. Fez a transição. De transição. Aí você contratou ele? Contratei, mas aí veio outra fase bem difícil. É mesmo? Porque a gente deixou o estável Sim. com o instável. E logo que ele veio, a gente ficou só com o instável. Porque até o negócio pegar, até as coisas... Montanha-russa. Poxa vida, né? Lógico que a gente uniu forças, mas a gente abandonou Claro. No começo foi bem difícil. Tem um conteúdo que eu falo assim, que a segurança compra uma geladeira. Por 20 anos ele vai fazer a mesma coisa, mas é só aquilo, né? Então foi bem... Nesse começo foi bem puxado, e daí a hora que começou a estabilizar, a gente estava com o escritório na garagem, um dia eu estava no Cambuí, que é um bairro... Sim, conheço. Né? Tava no Cambuí e vi um lugar assim, aluga, assim. Eu falei, nossa, que lugar legal, um lugar excelente. Sim, Cambuí é um dos melhores bairros de Campinas. Eu falei, cara, que lugar legal. Daí eu entrei numa galeriazinha, assim, subi, falei, que lugar legal. Fiz um... É aquele que tem uma padaria ali? Ele tem uma padaria grande embaixo, tem umas vagas em frente, assim... É super legal, assim. Será que é esse? Mas acho que não. Não, tá. Porque é uma galeria bem pequenininha, ela tinha... Não, essa galeria é grandinha, tá. Eu falei, cara, que lugar legal. Bem na frente da LED Luz, ali na Antônio Lapa. Sim, conheço. Não é Antônio Lapa, Ixi, deu branco do nome. Tá. Mas eu conheço ali tudo. Ficamos com o escritório lá por 12 anos, eu esqueci o nome. 12 anos, tá. Enfim, eu sei que eu cheguei, eu olhei lá, mandei o vídeo, eu falei pra Adriano, mas acho que na época eu já tinha os videozinhos gravados, não lembro. Mas eu sei que eu falei pra Adriano, falei, Adriano, nós vamos alugar esse lugar. Falei, Adriano, a gente não tem dinheiro para pagar este aluguel. A gente vai conseguir. Nessa época a gente morava de aluguel também. Eu já pagava o meu aluguel da minha casa. Eu falei, gente... você não tinha comprado a tua casa ainda? Não, como, né? Essa loucura, né? A gente conseguiu fazer nossa casa. A gente construiu nossa casa. Primeira noite na nossa casa, a gente chorava. Imagina, né? A gente tem tabica, sabe o que é tabica? Sei, tabica. A gente chorava por causa da tabica. A gente fazia tabica na casa de todos os clientes. A gente nunca tinha ido numa casa com tabica. Que coisa legal. Que coisa legal. O valor das coisas, né? A gente chorou muito. Primeira noite em casa, a gente chorava com a tabica. E, enfim, daí ele falou, não, a gente vai conseguir. A gente vai, não quero saber, a gente vai conseguir. Eu falei, Adriano, você é louco. Porque assim, eu instigo, mas assim, daí ele abraça a causa e daí eu fico, não, você é louco.
Enfim, daí a gente alugou esse espaço, a gente levou todos os móveis de casa, entendeu? Certo. A gente alugou esse espaço, não tinha dinheiro pra comprar Sim, nada. né? A gente levou de casa, compramos pranchona, com cavalete, tinha bloco, assim, mesa com bloco. E a criatividade também Mas imperava, vocês montaram. Foi excelente, a gente ficou nesse lugar por 2, daí tinha uma outra sala na frente, saiu, a pessoa saiu, a gente pegou a sala da frente, daí a gente ficou lá por 12 anos. Que legal, Dani. E aí, assim, a hora que você começa, daí você tem um espaço, aí começa a ter uma estrutura, Sim. aí as coisas começam realmente, né? Então, assim, já teve uma preparação para isso acontecer, né? Não foi do nada, não foi os dois locais, saiu da faculdade, aluga um espaço, contrata e pronto, não sei né? porque eu já vi isso acontecer, né? Claro. Da pessoa querer achar que só de ter um espaço, só de colocar lá a placa, sou um arquiteto, vai cair, né? Uma construção. E aí foi crescendo. E chegou um momento, em 2014, a gente lançou nosso primeiro livro. Foi em 2014. 2014. Primeiro livro, lançamos o primeiro livro, as coisas acontecendo, a gente com projetos incríveis, a gente fez o projeto da Lenovo, de computador. Nossa, que legal. Que essa é outra história maravilhosa, mas acho que eu vou deixar o dia que o Adriano vier aqui contar. Isso, aí vem vocês dois, a gente fala dos livros, né? Porque essa da Lenovo, a gente ganhou uma concorrência só dos grandes escritórios de arquitetura. Então, porque normalmente era disputado. A gente ganhou uma concorrência, assim, porque o Adriano é muito perspicaz. Ele foi sensacional e ele ganhou essa concorrência. A gente fez todos os projetos da Lenovo, Brasil inteiro, Manaus, daí depois dos Estados Unidos. Daí, por conta da Lenovo, a gente foi para os Estados Unidos. Daí, um dia, porque o nosso escritório tem um sistema muito rápido de entregar o projeto, né? Uma eficiência, uma agilidade grande. E daí, isso encantou, né, Didri. Eles não estavam acostumados, eles trabalham com escritórios muito grandes, que tem um processo mais burocrático, né? mais demorado. E aí, a Didri um dia falou assim para a Adriana, assim, vocês fazem Estados Unidos também? Lógico, né? Você tá doido? Com certeza, né? Então, essa daí eu vou deixar a Adriana contar mais detalhes, mas também foi um processo assim. E eu até brinco com a Adriana, assim, Adriana, a hora que a gente dá parece que as coisas estão começando a ficar... Eu tô numa fase bem disso, porque eu já tô há 8 anos em Miami, já tô chegando numa fase que, cara, tô sentindo que eu preciso fazer alguma mudança, dar um passo a mais, fazer algum outro movimento. Eu tô nessa fase agora. E é nessa fase dos 50, né? E juntou com isso. Então, assim, o movimento está sendo interno e externo. É que normalmente é só externo, Verdade, né? Essa vez está sendo interno e externo. Então, E aí da Lenovo levou vocês para Miami? Aí a Lenovo, daí a gente precisou abrir a empresa por conta da Lenovo, para atender a Lenovo. Aí fizemos projetos em mais de 8 estados nos Estados Unidos. E primeiro ano a gente abriu a empresa e a gente teve 100% de lucro. Caraca. Porque a gente não tinha nada de gastos nos Estados Unidos. Não tinha custo, né? E lá você paga sobre o lucro. Então a gente teve 100% de lucro e a gente pagou uma fortuna de imposto. Né? E daí a gente aprendeu, né? Esse ano a gente montou o escritório lá, a gente, né? Aí começou a computar a despesa. Lá eu comprei todas as coisas, tudo, para entrar como despesa da empresa. E daí foi no momento que os meus filhos, o Matheus já estava com 15, 16 anos, já queria fazer faculdade nos Estados Unidos, o Lucas com 12. Poxa, vamos fazer o seguinte, o Adriano indo para os Estados Unidos toda hora. Vamos mudar a base familiar? Eu fico lá com os meninos, porque a Vitória estava fazendo faculdade aqui, não queria ir. Falei, eu fico com os meninos lá, eles estudam lá, a gente experimenta. Perfeito, sim. E já tinha um escritório montado, já tinha tudo certo. Negócios acontecendo, né? Aí eu me apaixonei, né? Eu brinco que eu me adaptei entre o aeroporto e chegar no apartamento, eu estava adaptada. Caraca, bateu assim. Eu amo. Eu sou Miami... É mesmo, eu amo Miami Lovers. Mas é que eu gosto muito de Nova York também, tá? Eu sou bem dividida entre os dois. É que eu não gosto do frio. Sim. E eu amo a praia. Então, Miami é perfeito. E praia mais... As pessoas ficam mais calorosas, vamos dizer assim, né? Eu amo. Né? Eu amo Miami. Ai, que gostoso. Difícil, né? De não Sim, amar, né? Não, difícil não amar, né? Mas a mudança, filhos, tudo você encarou. Uma boa. Assim, não é que foi tranquilo, sem problema nenhum, porque o Adriano ficava muito aqui, então fiquei muito sozinha com os meninos lá, mas não me arrependo nem por um segundo, sabe? Que legal, mulher. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre... Tem alguns temas interessantes que eu acho que o pessoal vai pirar. Tá, vamos embora. Vamos falar arquitetura saudável. O que quer dizer uma arquitetura saudável? Vamos lá. Eu estou sendo didático porque muitas pessoas elas não sabem muito sobre como é esse tema. A arquitetura saudável, porque assim, sustentabilidade, só para a gente fazer um comparativo, para facilitar, para ilustrar melhor, a sustentabilidade
é a gente pensar no planeta. Então, tudo que a gente vai fazer na arquitetura, num projeto, que a gente impacte o menos possível, de uma maneira negativa, com o planeta. Então, assim, tentar ao máximo preservar os materiais, né? Usar reciclado, se possível, menos água, menos desperdício. Você vê da onde vem aquele material, porque às vezes é sustentável, mas, poxa vida, veio, sei lá, da onde, veio de Dubai. Poxa, já deixou de ser sustentável. Pode ser sustentável para se usar na construção em Dubai. Certo. Enfim, então a sustentabilidade a gente está pensando no planeta. Perfeito. Quando a gente fala de arquitetura saudável, a gente está pensando no ser humano que ocupa o espaço. Lógico que o planeta é importante para o ser humano. Então, a sustentabilidade tem que estar atrelada. É saudável você pensar no planeta. Mas, na hora que eu estou falando de saudabilidade, eu estou pensando assim, tá, e essa pessoa, esse ser humano que está dentro desse espaço? Como que ele está... Como que esse espaço está sendo para ele? Porque a gente... Não sei se você já parou para pensar nisso. A gente fica mais de 90% do nosso tempo dentro de um espaço construído. Nunca tinha pensado nisso. Tá, vamos lá. Então, se a gente acorda, tá dentro de casa, do nosso tempo tá a gente sai de casa, a gente entra num carro, fica dentro de um carro, a gente sai de um carro. E fora que a cidade hoje, como é São Paulo, por exemplo, mesmo se você estiver na calçada, não dá nem para dizer que você está longe de ser natureza. Não tem áreas permeáveis, não tem área... Você tem carro, você tem poluição, você tem... né? Então, o ser humano está muito desconectado da natureza. Então, a gente está muito dentro. Até alguém falou que como que ele chama? Gratidão. Não. Ixi, espera lá. Como que é limão? Eita, mulher. Ai, Deus, um médico. Baracá. O Baracate, isso. Diz que o Baracate fez uma live essa semana. A minha moça que faz minha drenagem. Sim. Opa, Michele, hoje. Ela comentou que viu uma live dele. Água, limão e gratidão, né? Isso aí que eu tô tentando lembrar. Glutamina, como é que é? Água, glutamina, limão e gratidão. Essa aí que eu tô tentando né? lembrar. É isso aí. E ele fez uma live falando sobre a conexão do ser humano, que às vezes a depressão é por conta de falta de conexão com a natureza. E eu falei, mas, Michele, é exatamente isso que eu falo na arquitetura. Porque realmente o espaço construído te isola da natureza, né? Pode te isolar ou pode te conectar, né? Dependendo desse projeto. Então, a arquitetura não é só isso, mas esse é um dos pontos que a gente vai tratar dentro da arquitetura saudável para a gente minimizar esse impacto que pode ser muito negativo para a nossa saúde, tanto física quanto emocional. Tá? Concordo plenamente então, o espaço construído é muito importante, né? E eu comecei a alertar porque eu falei, os arquitetos precisam ter essa consciência do quanto o que a gente faz impacta na vida das pessoas. É interessante porque, assim, num briefing, né, para você construir um projeto, pode ser um projeto residencial e um projeto corporativo, um projeto comercial, mas a hora que você para e você, como você falou aqui para mim, eu já repensaria a maneira que eu construí a agência. Só do simples fato... ela tá incrível, tá? Então, mas falta mais verde, falta mais... né? Eu não queria... Eu não vim aqui para isso hoje. Não, mas eu acho que o ponto principal, Dani, de você me falando isso, é que, assim, só de você comentar sobre da onde parte do ser humano. Sim. Então, só que o ser humano, ele precisa estar conectado com a sua essência e também ele precisa tirar as armaduras de uma cidade como São Paulo ou como uma outra qualquer metrópole, para entender realmente, assim, na essência, o que é saudável para ele. Sem dúvida. Aí mudou totalmente a tua perspectiva daquilo que você desenharia para um projeto. Sem dúvida. Muito legal. Então, e são vários pontos, né, que a gente tem que observar. Tá. Então, tem essa questão, né, da conexão. Eu estava querendo explicar o porquê que é importante a gente pensar, né, na arquitetura, porque a gente se desconectou. E se a gente for ver a escala, né, de tempo do ser humano no planeta, quantos bilhões que a gente viveu na natureza? Com certeza. É porque eu falo assim, cara, se a gente for pensar que de Jesus Cristo para cá, que são só 2.000 anos, o quanto já mudou? De 100 anos para cá, o quanto já mudou? O que a gente está vivendo hoje não tem como a gente explicar. Não dá. Está muito fora do que é o padrão, o que é o natural do ser humano. Está muito fora. Então, o que a gente tem que fazer é tentar, no máximo, minimizar esse impacto negativo. Então, aí vem as questões, né? A questão do design biofílico, que a gente vai aprofundar, que é muito sobre, né? Biofilia é amor à vida. A biofilia é amor à vida. Amor à vida. Que tema interessantíssimo. Sim. Então, o design biofílico, que está super linkado a isso. A gente vai pensar na qualidade da água, qualidade do ar,
né? Por questões de saúde, qualidade do ar é importantíssima. Acústica é uma das principais causas de irritabilidade. Você sabe que nesse meu novo apartamento, a gente mudou no final do ano passado, eu fiz todos os antirruídos possíveis e imagináveis. Porque eu já vivia um cenário muito ruim num outro apartamento, que a gente não tinha paz. Não tem paz, ela não tem perturba. Paz. Não, e tanto que a gente mudou de lá. E o apartamento ainda continua sendo nosso. E aí eu falei pro meu inquilino, falei, cara, deixa eu te falar. Para eu alugar esse apartamento, você tem que saber que 5h30 da manhã o vizinho de cima faz barulho. Ele falou, fica tranquilo que eu acordo às 5 da manhã, todos os dias. Eu falei, então, cara, tá tudo certo. Para ele foi tudo bem, não incomodou. Mas, assim, uma pessoa fiz o exercício de mudar. Às 6, 7 horas, isso vai ser um... Entendeu? E na época eu ainda não estava nesse meu processo de acordar às 5h30 da manhã, né? E aí o que aconteceu? Nós mudamos de casa por causa desse motivo, né? E outro fator, com o processo meio de... eu passei um problema sério de saúde, com isso eu entendi que a gente precisa cuidar da nossa alimentação e começamos... Teve uma mudança muito importante. Água alcalinizada. Então, eu tenho um filtro lá super tecnológico que alcaliniza a água e também ela acidifica. Então, para lavar as frutas, os legumes, as verduras, acidifica e para beber, água alcalina. Mas são poucos movimentos ainda, né? Para dizer que é um movimento, né, que a gente possa dizer que é uma transformação. Mas tem os inputs, você entende? Tem eu acho que é uma junção de tudo um pouquinho. Tá. É que nem quando você vai fazer regime, que não é só a dieta, só o exercício físico, perfeito. Isso é outra coisa que eu falo também. A gente essa história do arquitetura saudável, do quanto o espaço impacta na nossa vida, as pessoas não têm a clareza disso ainda. Do mesmo jeito que não tinham que o exercício físico faz diferença na sua vida há alguns anos atrás. Perfeito. Né? Sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o exercício físico era estética. Hoje a gente sabe que muda tudo na nossa vida, com certeza. Muda até sinapses neurológicas. Qualidade de sono, e aí vai embora, né? E a arquitetura saudável também tem essa questão com a qualidade do sono. Então, porque daí entra a questão do som, né, que você tem um quarto que você consiga ter uma escuridão total. Total, blackout. Né? Até existe a possibilidade de você colocar na automação a persiana subir na hora que você quer acordar, para você acordar com a luz do sol, que é muito mais saudável do que você acordar com um despertador. Com despertador, com certeza. Então, e aí você vai saindo do sono profundo aos poucos até... Hoje eu tenho o privilégio de morar de frente para o mar e eu acordo com o sol nascendo. Eu não abaixo o blackout, eu acordo delícia, com... É uma claridade que vai ficando suave. Daqui a pouco eu vejo o sol apontando no mar. Coisa boa. Bom dia, meu querido. A questão das luzes, né? Lá em casa a gente colocou, né, cromoterapia em todos os quartos. Legal. Com a luz. Meu médico é o Vitor Sorrentino. Jura? Não sei se você conhece ele. Eu conheço, eu estava muito em dúvida entre ele e eu vou amanhã no médico também que eu acompanho há muito tempo, mas estava muito em dúvida entre o Vitor e esse médico que eu vou. Depois eu te falo que o Vitor, ele é especial. Ai, que legal. Ele é especial, entendeu? Para mim foi assim... uma mudança eu gosto importante. Muito, eu acompanho ele, eu gosto muito do que... E ele é muito humano, né? Sincero demais, né? Porque também criou algumas polêmicas aí, como sempre, nesse mundo da influência. De influência não é fácil. Mas, assim, transformador. Minha esposa que encontrou ele nas redes sociais, se tornou um amigo pessoal nosso. Que legal. E, assim, é uma pessoa, assim, fantástica. Eu gosto muito de acompanhar o que ele faz. Gosto muito, escuto tudo que ele fala. Que legal. Eu gosto muito. Gosto muito. E ele tem uma visão de arquitetura saudável. Que legal. Importante, entendeu? Que legal. É porque faz diferença mesmo na vida das pessoas. E tem uma coisa que me incomoda muito lá em Campinas, tem um negócio... Bom, acho que poupa-tempo é o nacional, né, brasileiro? Sim, é nacional. E tem um poupa-tempo que fica enterrado. É no subsolo. Então eu falo, tudo bem, eu vou para fazer um documento, fazer uma coisa, fico lá 2 horas e vou embora. E quem trabalha lá? Quem trabalha lá, né? Passa o dia inteiro enterrado dentro de um lugar. Que vida é essa de ser humano que não sabe nem se tá sol, dia, tá noite, né? Se tá chovendo, se tá... Isso é muito prejudicial. E o nosso organismo, ele tem, né, todo um processo que ele vai, né? Na hora que você acordou, à tarde, o ciclo circadiano, né? A gente precisa ter esse contato com a natureza, com a luz, né, do dia, da manhã, para que realmente a gente circule. Até estava vendo esse médico que eu vou amanhã, que é o Dr. Pedro. Ele estava falando ontem, inclusive, sobre essa questão do sono, né, como melhorar a qualidade do sono. Ele falou assim, a luz do sol de manhã cedo, nas primeiras horas, faz toda a diferença no seu sono à noite. Não, fantástico. Hoje, eu deixei as crianças na escola, fui correr no parque,
E fiquei lá, assim, sabe, um tempo contemplando, curtindo o sol, vitaminadeira na cabeça. Nossa, meu nível de produtividade já vem totalmente diferente, com certeza. Né? E você percebe que as pessoas estão entendendo mais sobre a arquitetura sustentável. Porque, claro, tem um topo da cadeia, concorda? Sim. Que aí, naturalmente, isso é algo que eles absorvem com mais facilidade. Mas você acha que tem uma mudança de percepção do ser humano para isso? Eu acho que de uma maneira geral, sim. Talvez não no ritmo que eu gostaria que fosse. Certo. Mas e também é difícil a gente avaliar, porque eu estou tão envolvida com isso, porque as pessoas que chegam ao meu redor já sabem sobre isso. Sobre isso, né? Tá. Né? Já me acompanham, já venham falando. Então... E nas suas redes sociais? Como é que eles perguntam muito sobre esse tema para ti? Como é que Pergunta, mas a hora que eu boto lá uma enquete, se que a pessoa quer saber sobre arquitetura saudável, sobre arquitetura de alto padrão... Vai para alto padrão. É que ela não entende. É que depois a gente vai falar sobre o luxo silencioso, né? Que é uma visão que os arquitetos também precisam entender, Sim, né? sem dúvida. Porque muitas vezes quer ouvir de alto padrão, mas... Infelizmente, as pessoas ainda se interessam mais para saber da vida em Miami, se interessam mais para saber... Eu acho que ainda falta um pouquinho de conscientização, sim, do quanto a gente está... Essa questão do estar desconectado, do quanto está sendo abrupta essa desconexão, sabe? E aí a gente veio da arquitetura saudável e a gente chega no design biofílico. Que você falou que significa amor à vida. Biofilia significa amor à vida. Amor à vida. Cara, fala um pouquinho o design sobre biofílico, esse ele faz parte de uma maneira geral, né, quando você vai pensar em um projeto saudável, você tem que trazer o design biofílico para fazer parte desse projeto. Certo. Você criar um projeto baseado no design biofílico, é você criar um projeto que tenha mais conexão com a natureza. Tá? Então, assim, se você for escolher entre um piso vinílico e um piso de madeira, a madeira, além de ser mais sustentável, tá? Porque a madeira você consegue, se for uma madeira de reflorestamento, uma madeira certificada, ela é muito mais sustentável do que um piso de plástico. Certo, concordo plenamente. Muito mais sustentável, né? Então, e fora que ela é muito melhor para a nossa saúde. Você estar em contato com piso de madeira é muito mais saudável do que um piso de plástico. Mesmo estando em um apartamento, não importa. Por essa questão dessa conexão. Perfeito. Entendeu? É um material natural. É um material que está lá respirando também dentro do ambiente, sabe? Né? A madeira, ela dilata, ela está respirando, tem pulmãozinho. Não, lá, claro, né? mas ela está lá entendimento, viva, né? De certa maneira. Tá. Então, a hora que você ter plantas, você aprender, eu até brinco, gente, eu achava que eu matava plantas. Eu sempre fui aquela pessoa que falava, eu mato planta. Sim, e hoje, quando eu escuto, eu falei, então, vamos lá, senta aqui. Né? Eu achava isso. E hoje eu percebo o quanto é gostoso eu cuidar de uma planta. Eu já tenho um monte de plantinhas, eu converso com as plantinhas, eu boto água nas plantinhas. Que legal. Porque enquanto a gente acha que a gente mata a planta, a gente... É aquela história, não preciso nem lembrar de E como é que você ressignificou isso, assim? Eu decidi a decisão, né? Perfeito. Decidi que eu ia cuidar da planta. Então, hoje eu cuido de plantas, hoje minhas plantinhas... E todos os seus projetos, você começa com uma conversa sobre arquitetura saudável, sobre design biofílico? Porque todos os meus projetos vão ter os princípios do design saudável. Perfeito, que é a sua essência. Exatamente. Está no pilar do seu negócio. Faz parte. Todos os meus projetos vão ter luz natural em todos os ambientes. Perfeito. A não ser todos os ambientes de longa permanência. A não ser, sei lá, num closet, não tem obrigação, não precisa obrigatoriamente ter uma luz natural. Certo. Tá? Se tiver espaço, melhor. Mas se o closet pequeno eu não tenho possibilidade de pôr uma janela, não é uma coisa que vai prejudicar a saúde de ninguém. Mas no ambiente que você fica por mais tempo, o banheiro é gostoso ter luz natural. Perfeito. No quarto é fundamental você não precisar acender luz nenhuma durante o dia. Né? Sala, todos os ambientes que você fica, cozinha iluminada. Então, todos os ambientes que você fica por mais tempo, tem que ter iluminação natural. A gente sempre procura colocar ventilação cruzada, para que a gente não precise obrigatoriamente do ar-condicionado. O ar-condicionado, né, 99,999% dos nossos clientes colocam ar-condicionado, porque hoje a gente já faz projetos muito mais alto padrão. Certo. Então, assim, não existe a possibilidade de não ter ar-condicionado. Mas o ar-condicionado está lá para uma situação de emergência. Não é a ideia de se ligar todos os dias o ar-condicionado. O teu projeto já tem... O projeto tem todo um cuidado de ventilação cruzada para que o ambiente seja o mais agradável possível, minimizando ao máximo a necessidade do ar-condicionado. Muito legal, Dani. Muito legal. São conceitos que a gente vai trazendo, que fazem parte, estão lá incorporados no nosso projeto. E é lógico, na hora de fazer as escolhas,
eu vou falar para o meu cliente, olha, certo. Então a gente agora está com duas situações. Um cliente a gente colocou forro de madeira e no outro preferiu colocar, por uma questão de budget, de orçamento, vou colocar o forro de vinílico. Certo. Não, de PVC. PVC, tá. Visualmente, depois de pronto, fica bonito também. Perfeito. Só que não é a escolha que eu faria se eu for... Então, só que ele tem a consciência, ele está, não, é o que está dentro do meu budget, é o que eu posso fazer, é o que vou fazer hoje. Sim. Ok. É uma escolha do cliente, mas é uma escolha. A tua partida foi trabalhar numa arquitetura sustentável, né? Eu gosto. Eu sempre tento conduzir o máximo possível, mas não é uma coisa tipo assim, se não for eu não faço. Muito legal. E lógico, né? Também... A casa é dele, não é minha. Sim, com certeza. Né? O meu papel é instruir, é orientar, é direcionar. E você acha que isso é o futuro da arquitetura? Que é uma outra pergunta que eu ia fazer para ti. Você acha que nós temos um pós-pandemia, que com certeza teve uma mudança importante, principalmente na arquitetura, porque o morar passou a ter um significado muito diferente do que era anteriormente. Foi muito bom. Acho que esse momento para o ser humano dar uma repensada na vida teve seu valor. A Lucila falou uma coisa aqui, da Casa de Valentina, que me chamou muita atenção. Ela falou assim, as pessoas pararam para entender que a casa não é uma casa para sair em revista. Que a casa se torna o quê? Se torna a sua história. E a sua história, independente se é feio, bonito, colorido ou preto e branco, é a sua história. E você se permite contá-la. E você pode, sim, ter o apoio de um profissional que vai te orientar para construir o seu mundo. Entende? E a casa é feita para você, porque as pessoas tinham como pensamento as pessoas que conseguiram evoluir na vida. Aí ela faz uma casa não pelo que ela tem de essência, né? Ainda tem, né? Que me dá um aperto no coração. Dá um aperto no coração, né? Porque eu vejo que tem alguns arquitetos que eles têm a marca, a identidade deles. dele, vamos dizer assim, né? E eu vejo aqueles projetos todos iguais. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o ser humano que mora nesse espaço? Quem é essa pessoa? É o arquiteto que vai morar lá? Verdade. Mas aí, até outro dia, eu falei, você não acha um absurdo o arquiteto que faz? Eu falei, não, o problema é o arquiteto faz o que ele quer. Claro. Eu acho um absurdo uma pessoa que contrata esse arquiteto. Sim. E, no fim, são arquitetos que hoje em dia são até bem reconhecidos. Que acabam criando uma assinatura. Sim, uma então, aquela pessoa mais sem personalidade, né? Vai lá e fala assim, como eu não sei o que eu quero, eu vou lá e ele faz o que ele quer. É que é engraçado, com todo respeito ao artista, né, o nome, né, do arquiteto, tudo, mas muitas vezes a pessoa fala assim, não, só para dizer que está assinado por determinado arquiteto, infelizmente isso ela segue, na verdade, a identidade dele e não da identidade sua, né? Então, tenho... Isso tem muito... Lembra que eu comentei que meus pais fizeram o projeto? Sim, você comentou. Então, essa minha... É que a gente sempre fala, nosso slogan é menos tendência, mais essência. Né? No escritório até tem um neon na parede, porque realmente eu quero a essência de cada cliente. Essa frase é fantástica, fala de novo. Menos tendência, mais essência. Gente... Porque... a gente tem que entender o que é. Muito bom. Isso sempre foi assim no nosso escritório. Sempre acreditei nisso. Por quê? Eu tenho essa base do que aconteceu com a minha mãe. Claro. Foram 2 episódios. Um que ela fez a reforma, que o arquiteto não entrou, não se atentou ao que a realidade deles. Então, eles não tiveram dinheiro para fazer. Então, eles fizeram metade. Eu morei numa obra, né? Tinha um tapume na janela da cozinha. Sim. Porque eles não tiveram dinheiro para terminar a obra. Ficou aquela obra, a gente morava no meio da obra. Eu adorava, né? Claro, né? Aventura, né? Era muito legal. Para uma criança foi divertido, mas eu sei que para os meus pais foi frustrante. Frustração, né? E quando eles contrataram essa arquiteta para fazer no Aras a casa, que eles queriam uma casa de fazenda, com varandão, ela fez uma casa que parecia o Shopping Eldorado. Ah, não. De teto de telhado de vidro e tudo. Não acredito que Juro. ela não entendeu a... E eu cheguei a indagar minha mãe, né, recentemente, alguns poucos anos atrás. Falei assim, mas mãe, você não falou para ela? Que você queria casa de fazenda, ela falou assim, né? Dani, eu falei. E aí ela falou assim que eu não entendia de arquitetura, que era para eu ficar tranquila, que quando ficasse pronto ia ficar lindo. Caraca, que loucura, Dani. E ela falou assim, e minha mãe sempre foi muito loucura, tímida, não tinha, sabe assim, ela não peitava, ela sempre aquela pessoa mais... Então ela não realizou o sonho dela. Não lógico que não construiu aquela casa. Então pagaram um arquiteto, fizeram um projeto que não tem nada a ver. Outro dia peguei, eu achei esse projeto. Você achou o projeto? É surreal, tudo desenhado à mão. Mas... É surreal, era de vidro, tinha uma parte, um triângulo, assim, tudo de vidro. Nossa senhora, que loucura, não é possível. Então, assim, daí você fala, cara... O arquiteto queria ganhar um prêmio. Como que um arquiteto não escuta o cliente? Sabe assim, isso pra mim me dói. Eu falei, cara, e a minha mãe ficava, tipo, assim, ela se sentia, ela achava que ela não tinha cultura, conhecimento para poder transferir para o arquiteto o que ela queria, né? Aí ela ficou sem graça, ela Gente do céu, isso acontece muitas vezes, né? Infelizmente, né?
Daí ou a pessoa pega e faz aquilo que o arquiteto... Né? Então, acho que daí veio essa minha necessidade de entender o cliente. Então, quando a Lucila falou aquilo, eu assisti esse episódio. Falei, que demais ver isso acontecendo, esse movimento acontecendo de algo que eu acredito há tantos anos. Né? Que a gente tem que ter essa... respeito, né? Eu acredito num futuro, né? Depois a gente vai falar sobre o luxo silencioso, que você contou uma história que é muito legal. Mas o ser humano está num processo que ele está buscando o seu propósito. Então, acho que você também deve ouvir muitas pessoas falando, qual é o meu propósito? Por que eu existo? Né? Então, essa questão está muito, né, em evidência para a pessoa entender e falar, cara, beleza. É muito louco porque, assim, durante a vida, você vai trabalhando e vai conseguindo conquistar suas coisas, e aí você vai num ciclo tão acelerado que você vai construindo as coisas. Eu não digo aleatórios, mas você vai construindo aquilo. Você quer aquele apartamento, uma metragem maior, você quer não sei o quê, você quer fazer. Só que você não para entender, na essência, o que realmente você quer. E aí você contrata um melhor arquiteto, você contrata um melhor engenheiro, você vai contratando. Só que o que acontece? No decorrer desse processo, você delega. E você delega a tua alma também. Que eu acho que é o principal problema, né? Sem dúvida. Entendeu? E você falando, eu também estou aqui refletindo, né, sobre o novo apartamento que a gente está morando. A gente conseguiu, claro, 70% daquilo que a gente desejava, só que teve um processo no meio desse caminho que a gente desistiu. Acho que deve ter acontecido na história, né, do que você consegue, das pessoas que elas desistem por quê? Porque elas ficam cansadas, né? E eu acho que na tua mentoria, no processo, que eu acho que essa orientação você deve transferir com certeza para as pessoas que fazem mentoria contigo, que gente, o cliente, ele sim é desprovido de muitos conhecimentos sobre como fazer um projeto de arquitetura ficar de pé, mas por muitas vezes o arquiteto ele te induz de uma maneira que você se perde. Por quê? Porque você entra no processo da obra, que você está no final dela, já está atrasado, e aí você se perde em algumas questões, até na questão financeira, porque que acontece? Chega uma hora que você tá pagando tudo porque você quer terminar. Só que eu vivi isso. Nos meus últimos 30%, que era a cereja do bolo, sabe? Que era o detalhe, a história, ele faltou. Pelo simples fato que a gente estava cansado. Olha que maluco, né? Esse processo, né? E essa questão da história, até vou trazer mais uma informação para você. A história, até porque, além de tudo, toda essa minha busca, eu comecei a estudar muito sobre neurociência aplicada à arquitetura. Nossa, que legal. Né? Que a gente chama de neuroarquitetura. E a memória afetiva é fundamental para você se sentir bem dentro do espaço. Então, você resgatar coisas que são essenciais para você. Então, às vezes, tem muito estudo para pessoas de mais idade. Você ter fotos da família, coisas que te tragam memória afetiva, faz bem emocionalmente. Muito mais que você ter um quadro novo, lindo, que não significa nada para você. Sim. Olha só, então, olha só, né? É importantíssimo para a gente viver bem entre algo assinado, algo que faz bem para você, vai no que te faz bem, vai no que te traz alguma emoção, sabe? Que mexe com você. Muito legal, muito legal. E você sabe que eu já estou pensando em várias coisas que eu quero mudar, quer dizer, quero terminar, na verdade, né? Porque gerou algumas frustrações nesse movimento, né? E, claro, chegou, foi entregue, está tudo certo, mas... no fim, para nossa área, acontece muito isso. Não, arquiteto gasta mais do que precisa, arquiteto não escuta o que o cliente fala. Eu tive vários clientes, eu tenho uma cliente lá de Miami, que fez uma casa e um apartamento dela lá. E ela tem uma casa, então assim, uma cliente que tem uma casa bem grande, num condomínio que o Obama tem casa, tá? Então, assim, você uma pessoa com poder... categoria, né, né? Ela tem um apartamento também nesse mesmo condomínio e a casa dela aqui no Brasil. E ela não contratou arquiteto. Então, não é uma pessoa que não pode contratar arquiteto. Ela podia contratar quem ela quisesse. Porque o arquiteto, segundo ela, o arquiteto não escuta. Olha e ela falou assim, a minha casa é muito particular. Nem o arquiteto entendeu o que eu queria. E depois que a gente fez essas casas para ela, um dia jantando com ela lá em Ocean Reef,
Ela falou assim, nossa, Dani, eu gostei muito que você escuta, você não sei o que lá, nanana. E aí, depois a gente fez a casa dela, que a gente fez uma ampliação, um espaço gourmet, e ela, pela primeira vez, chamou um profissional para ajudar ela na parte de decoração, porque ela percebeu que a gente não ia tirar a identidade dela da casa. Poxa, Foi muito legal. Não, acho que os arquitetos que estão assistindo, realmente essa informação é muito importante, Dani, porque... Então isso... E principalmente aqui no Brasil, teve um processo agora recente de pandemia e pós-pandemia que todo mundo acelerou o processo, porque todo mundo estava fazendo o quê? Guardava o dinheiro e não realizava os sonhos. Tanto que a fila de Porsche chegou a 1 ano, né? Por quê? Porque as pessoas tinham medo do futuro, né? Então é uma característica nossa do latino, né? Poupar, porque você tem a economia de diversas maneiras e você vive, né? Como é que fala? Tem histórico de avô, de pai, que passaram por diversos planos e dificuldades, não sei o quê. Então tinha um caminho que as pessoas elas guardavam e ficavam... Na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo quis realizar. Claro, quis um espaço maior, quis um apartamento mais aconchegante, mais qualidade, né? Mais qualidade. Só que eu acho que... e eu conversando com vários amigos meus que também fizeram o meu processo, que o meu, de mudança e não sei o quê, todos têm a mesma frustração. Todos. Eu tenho uma amiga minha da Bahia, de Salvador. E ela fez com uma arquiteta local assim, minha casa ficou linda. É de revista, mas eu não me sinto em casa. É isso. Ai, gente, que tristeza isso dói meu coração de escutar. Dói meu coração. A pessoa, ela foi pro sonho dela, só que ela realizou um sonho de revista, não o seu próprio sonho. E aí, como é que ela vai fazer um movimento de novo para reconstruir isso? E foi outra que eu perguntei, mas Bárbara, você não falava? Ah, eu falava, mas eu não escutava. Daí a pessoa desiste, né? Porque você fala, a pessoa desfala o que você falou. Você fala, a pessoa fala, você entendeu? Você desiste, né? Que loucura, triste, né? Você desiste. Foi o que eu te falei, né? Dos 30% para frente, desistimos. Quanto é? Tá, paga e termina. Termina, né? Poxa. Triste. Né? Então, eu acho que... para o futuro, né, dos arquitetos, né, com a tua visão, né, sobre esse movimento, esse é um objetivo né? meu de vida, eu acho. Legal. Sabe, assim, que os arquitetos realmente... E existe já um movimento grande, eu tenho tão bonitinho. Ontem eu assisti uma live de uma das minhas mentoradas e assim, eu vejo ela repetindo o que eu falo. Não repetindo no sentido, mas sabe assim, acreditando no que eu falo, absorveu, trazendo essa né, questão da essência na fala. Né? Eu falei, ai, que lindo, gente, bom, é muito bom. Que legal saber que você está nesse caminho, porque eu fico feliz. É muito gostoso, entendeu? Mesmo. Porque meu próximo desafio, eu vou buscar um arquiteto que passe alma no meu empreendimento. Estou à disposição. Vambora, Dani. E Dani, tem um outro assunto aqui muito legal, porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui, que é uma questão do luxo silencioso. E você vai até me ajudar, porque eu tenho um questionário para responder para um veículo. Você vai ter que dar os créditos. Vou falar assim, bye, Dani. Luxo silencioso. Claro que eu falei um pouquinho, né, nessa minha última palestra sobre empreendimentos, são verdadeiras obras de arte, que os multimilionários, né, eles enxergam agora propriedades como obras de arte, então eles vão procurando, né, em diversas partes do mundo, né? A gente vê lá na Highline em Nova York, você tem lá diversos empreendimentos que se tornaram realmente obras de arte. Só que eu parei neste ponto. Aí eu sou questionado numa pergunta agora, né, sobre o luxo silencioso. Dani, me fala o que é o luxo silencioso. Então, eu tenho escutado muito luxo silencioso voltado à moda. A moda? Sim. Partiu da moda, é isso? Ou não? Eu não sei de onde ele partiu. Tá. Até escutei algo falando que isso é uma coisa que já tem há muito tempo e que agora só foi batizado de luxo silencioso, tá? Entendi. E é uma coisa que eu já vivo essa realidade há muito tempo. No meu universo, o perfil de clientes, a grande maioria dos clientes que eu atendo, eu até estou fazendo projeto de uma outra cliente que é como que ela chama? A sua assistente que me atendeu... A Fabrícia. A Fabrícia, tá. Isso. A Fabrícia, você está fazendo o projeto dela. Estou. Que legal. Que é um outro perfil, tá? É exatamente o oposto do luxo silencioso. Perfeito, que é o luxo ostentação. Né? Tá. E como eu tenho... Que para mim é mais desafiador. Tá. Porque eu estou muito familiarizada com o silencioso, com o luxo silencioso, que é um perfil de clientes que tem todo o dinheiro do mundo, pode gastar o quanto eles quiserem, com o que eles quiserem, mas eles não precisam gastar com nada que eles realmente não faça diferença na vida deles. Você contou num cliente que você está trabalhando agora, não precisa mostrar né? nada para ninguém. Entendeu? Então, é uma coisa que não precisa de logo, não precisa de estampa, não precisa de nada que caracterize que aquilo é de tal marca, que aquilo custou caro.
Se aquilo para ele é importante, ele paga caro, porque ele pode pagar. Sim. Mas se aquilo não tiver importância para ele, não é para mostrar para o amigo que ele compra. Não precisa mostrar para ninguém. Não tem outra afirmação nenhuma, né? Vamos dizer assim, não precisa. Né? Fiz um apartamento em Miami, uma penthouse, 3 andares, pé na areia. Certo. Mais de $20 milhões o apartamento. E ele chegava, bermuda jeans, camisetinha branca, chinela havaianas, lambretinha. Tá. E tá tudo bem. Dentro da filosofia de vida dele. Não precisa estar empiriquitado, não precisa estar com marca, com logo. Não completamente o contrário disso. E o luxo silencioso acho que está mais conectado à essência. Muito mais. Dizer, né? É um luxo assim, de você dar valor ao que realmente faz diferença na sua vida, no sentido assim, de qualidade de vida, saúde, né? Você ter prazer em ver aquilo. Então, se é uma coisa realmente que te minimalismo vem também junto? Ou não tem nada a ver? Não, acho que não tem a ver. Porque você pode gostar de uma coisa um pouco mais bold, um pouco mais preenchida. Certo. E ser silencioso. Sabe? E você não é necessariamente o minimalismo. Perfeito. Eu acho que são coisas que... E pode ser. Sim, pode ser alguém que tem um luxo silencioso que também é minimalista, né? Da mesma maneira, o sustentável não precisa ser uma cabana. Perfeito, você pode ter uma casa super moderna, super tecnológica e ser sustentável. Claro, porque as pessoas se confundem um pouco nesse equilíbrio, né? Não é um estilo. Esse é um estilo luxo silencioso. Não. É uma filosofia de vida, um modo de ser, né? Você não precisa estar ostentando, mostrando, querendo aparecer. Não. Da porta para dentro. Seria isso? E se não for também, qual é o problema? Entendi. Você tem. Se não tiver também... Você é um ser humano, são seres humanos, né? Não tem diferença entre uma pessoa e outra. Então, acho que é meio nessa linha. Entendi. De ser uma coisa menos... Agora eu sei exatamente o que é o luxo silencioso. Obrigado, Dani. Vamos pôr teu crédito lá, viu? E Dani... Não, mas é muito interessante, porque eu tenho visto muita gente falando. Eu falei, gente, já vivo nesse universo faz um tempo. Então, a arquitetura saudável também, ela... Também não é um estilo, também não é uma tendência. Não é uma tendência, né? Entendeu? Eu até brinco, assim, tem tendência... Não deixa de ser uma tendência, porque é um movimento que está acontecendo. Sim. Tá? E eu falo assim, tem a tendência de modismo, né? Que é uma coisa que passa, tá? Tendência de usar tal cor do ano. Uma tendência de modismo. Eu não vou trocar a cor da minha casa porque é cor do ano que vem eu não vou trocar nada. Sim, então, claro. eu não sou muito pegada à tendência de modismo. Mas existe uma tendência que é evolutiva. É evolução. Evolução do comportamento, evolução da maneira como a gente entende, uma evolução tecnológica. Sim, que é o ponto que eu vou chegar, que a gente vai falar sobre esse assunto. Existe uma evolução que a gente não tem como lutar contra, não tem como nadar contra a evolução. Claro. Ela faz parte. Você então, agrega, né? Então, nesse sentido, a hora que a gente pensa na tendência da evolução, aí é uma tendência que é importante da gente entender. Né? Para onde estamos caminhando? Certo. Qual o caminho, né? Da evolução do ser humano, do comportamento, da tecnologia, né? Para onde vamos? Para onde vai essa arquitetura do futuro, né? Qual que é essa tendência? Mas não de modismo, de cor do ano, isso aí não aguento. Fantástico. Você falou sobre tecnologia e sobre o futuro. Eu sei que seu filho trabalha com arquitetura no metaverso. Sim, senhor. Olha. Vou mandar meu currículo para ele. Caraca. E eu quero fazer publicidade no metaverso. Me chama lá. Ele está fazendo umas coisas muito legais. Que legal. Conta um pouquinho disso para nós. Ele está fazendo umas coisas muito legais. Vamos lá. Eu fiz até um vídeo no YouTube com ele explicando o que é metaverso, porque... Sim, é um tema ainda... Eu demorei muito. Agora ele já está com 2 anos de formado. Ele começou a falar... 5 anos atrás ele começou a falar sobre isso comigo. 5 anos atrás ele começou a falar. Que legal. E eu demorei 3 anos para entender. Porque, né, foi muito... Hoje eu acho que está mais fácil, porque já está mais acessível. Sim. Mas até então eu falava, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E hoje já consigo entender. Então, assim, se a gente for simplificar bem, grosseiramente, assim, ele fica bravo quando eu simplifico demais. Sim. O metaverso é uma evolução da internet, certo. Né? Porque é uma experiência. A gente tinha a internet, sei lá, 1.0 lá, sei lá. Sim. Que é aquela internet de chat, de a gente conversa, blog, texto. Aí a gente veio para uma internet que permitiu fotos, vídeos, e a gente começou a entrar nessa coisa do vídeo. Você entra, você faz um zoom, você tem essa facilidade do vídeo. E a próxima etapa é essa internet que você entra dentro desse espaço virtual. Então, ele criou, por exemplo, ele tem 2 negócios que ele faz muito legais. Que um é dentro do... chama Sunken Blimp, a empresa dele. E tem o Stadium da Sunken Blimp. Que você entra com o seu avatar e tem palestras,
virtuais dentro do Sunken Blimp. Então, assim, eu posso estar em Miami, o Adriano em Campinas. E vocês são na mesma palestra. Né? E a gente vai assistir a palestra. E o cara tá em Nova York fazendo a palestra, entra lá todo mundo, os avatarzinhos com perninha, e a nossa carinha, é a gente. Aí eu vou, encontro o Adriano, fico do lado do Adriano. É uma experiência imersiva. E ele fazendo a palestra, tem a apresentação do PowerPoint no telão, aí tem uma raia voando em volta. É muito interessante. Sim, como se você estivesse no fundo do mar. Tem uma outra que ele faz, que é para um grupo de medicina, que você faz essas palestras para a área médica. É uma convenção acontecendo. Como se fosse uma convenção dentro do metaverso. E aí você tem lá um protótipo de joelho, sabe aqueles que o médico deixa na mesa? Sim. Só que você tem ele dentro lá do seu espaço, daí o médico pega aquilo e ele amplia, porque você consegue ampliar as coisas, você entra, você solta as partes. É muito, muito fascinante. Teve uma das vezes que ele fez essa do Sunken Blimp, que eles estavam falando, foi uma palestra que um professor falando sobre Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto sensacional. Não sei se você já viu a Casa da Cascata, que é aquela que tem... É linda, eu já fui nessa casa. Você foi lá na casa? Emocionante, fui. E a hora que o professor estava falando, um professor de Harvard, falando sobre o projeto, se eu não me engano, foi na época de design biofílico. O que eles fizeram? Eles entraram dentro de um portal, então eles saíram do palco do Sunken Blimp, entraram dentro de um portal e foram fazer a palestra dentro da Casa da Cascata. Nossa, porque daí era uma casa construída dentro do metaverso. Né? Então a gente estava lá, eu falei, caraca, é surreal isso. A gente passou por um portal e a gente estava dentro da casa. Você visitou físico e virtual. Exatamente. E então, a sensação? É uma sensação de... se você usar o óculos... Que agora você viu que ontem a Apple lançou. Eu vi da Apple, né? Apple Vision. Nossa Senhora, isso aí prepara, né? Tanto é que o Matheus me mandou o link na hora, do ao vivo. Eu não tenho, no meu mundo, daí o Matheus manda, mãe, olha... Daí eu assisti uma parte. Mas o óculos mesmo do Facebook, né? Que eu tenho o meu, o Matheus tem o dele, lá em casa cada um tem o seu óculos. Daí se você entra com o óculos, você tem a sensação de que você está dentro daquele espaço. É como eu estou aqui. Eu viro para trás, vejo essa parede, eu viro para cá, eu vejo que tem isso aqui. Quando você está num espaço no metaverso, você tem exatamente a mesma percepção que você tem nesse espaço. E o nosso cérebro se engana. Eu fui num showroom que tem de apartamentos decorados no metaverso, lá em Miami. E a gente vai, anda, é um warehouse gigante, todo branco, você põe o óculos, você entra dentro do empreendimento. Aí você vai, anda com o óculos, sobe ele chama o elevador, você entra no elevador, você sobe no elevador, tudo, você tá parado no mesmo lugar, tá? Subir lá pro 40 e pouco, 50 e pouco, né? 50º e pouco andar. Aí vi o apartamento inteiro, você entra no banheiro, tem a fumacinha saindo do chuveiro com a água, daí você vem, você volta, eles fizeram até uma experiência legal. Assim, quer sentar nesse sofá? Daí falou, pode sentar. Daí eles vêm com a cadeira atrás de você senta no sofá para você ver como se ficaria vendo a televisão na sala. E aí você chegou na varanda, ele falou assim, sai da varanda. Não. Não, né? Não. Por mais que eu racionalmente soubesse que eu estava pisando no chão, que não existia risco nenhum, aquela sensação da altura, o seu cérebro te trava. Cara, é muito real. A hora que você está vivendo isso, é muito louco como realmente o cérebro se engana. Cara, que doideira. É muito legal. Tem uma outra experiência também que eu fiz com essa história do óculos. Eu tenho um negócio de exercício, né? Então, você faz e daí você tem que vem umas flechas, daí você tem que desviar, você abaixa. E é um lugar tão lindo, mas tão lindo, na natureza, com uns riachos, umas florestas. Aí eu comecei a virar, falei, cara, que lugar lindo. Gente, daqui a pouco... A flecha! Juro, é muito real. É muito real. Então, aquela história que o povo pula, você eu consigo imaginar que seja verdade, porque realmente, se você não demarcar ali o seu espacinho certinho por onde você pode ir, não respeitar aquilo, é que ele trava, né? Você passou das boundaries lá que você marca, ele te trava. Então, o que o Matheus faz é construir esses espaços de arquitetura para essa realidade. Fantástico. Porque hoje a maioria das pessoas que fazem isso são programadores, pessoa que faz game. Sim. Muito raro ter alguém formado, com formação de arquitetura, desenvolvendo um projeto. Então, o Matheus tem um diferencial de desenvolver um projeto com muito mais qualidade de arquitetura. E ter noção espacial, né? Dentro do... Exatamente. Não é? Que eu acho que esse é o grande detalhe principal do os projetos deles são muito diferenciados. Eles são muito inovadores. Você vê até o nome da empresa, Sunken Blimp, que é o Zeppelin afundado. Muito legal. São coisas impossíveis, que parecem ser impossíveis e que ele consegue realizar dentro do... Daí ele brinca, né? Que o budget do metaverso são os triângulos, porque você tem o número de faces que você pode fazer, tem limite para o negócio rodar.
Então, é muito interessante. Que tá show. construindo uma coisa muito Dani, legal. acabou nosso tempo, mulher. Nossa, eu falo, hein? O que nós vamos fazer? Tu vai voltar com seu marido, Gostoso. porque a gente tem mais história para contar. São tantos temas que eu acho que a gente tem que depois, sabe, conversar um pouco mais. Faltou contar da obra da cliente que ela queria falar, mas daí o Adriano conta. Isso, já é o tema. Aqui, vamos deixar o gatilho da antecipação. Isso, fechadíssimo. Nós vamos falar sobre esse assunto. Gente, Dani, assim, que entrevista. Você que está assistindo a gente, nossa, nós passamos por diversos temas. A Dani contou um pouquinho da história dela. Você viu que 3 filhos e ela continuou acreditando no sonho dela. Fez, lutou e hoje o escritório dela é super reconhecido, escritório em Campinas, escritório em Miami. O céu é o limite, só depende de você. Não limite-se ao pouco, desde que você acredite. E não se esqueça que precisa de horas de voo. Sim. Eu falo que assim, para você atingir a prosperidade, precisa de 10 mil horas de voo. Você precisa passar por todos os processos, você precisa aprender cada detalhe, você precisa entender que um caminho, para você conquistá-lo, ele depende de um passo, depois outro, depois outro. Né? E outra coisa que eu acho que também não chega, né? Não chega. Não chega. As pessoas falam, você chegou, não sinto. Até o Adriano falou, a gente se sente começando. Tem tanta coisa ainda por vir, tem tanto... Pra acontecer. E a gente não está nem na metade da vida, porque podemos viver 120 anos, né? Meu plano é esse, 107. Não é, então? Minha meta é 107. É isso aí, então não estamos nem na metade da nossa vida. Passou, tô no lucro. Tem chão, né? Tem. Gente, esse foi o 36º episódio com a Dani. Dani, qual que é o seu Instagram? Só para o pessoal te seguir. Dani Guardini, Instagram, YouTube. Facílimo. Dani Guardini vai estar aqui na tela também. Siga, porque cada conteúdo... Eu mergulhei no mundo da Dani, assim, eu fiquei fascinado. Aproveita esse conteúdo. E de graça, né? Porque tá lá no teu Instagram disponível, como tá o Tagawa Cash, à disposição essa entrevista fantástica. Gente, 36º episódio. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que você pode ajudar muita gente. Uma história como essa. Hoje conhecemos o livro da Dani e você teve a chance de saber tudo sobre arquitetura. Dani, obrigado, querida. Foi muito demais a entrevista, viu? Obrigado por você. Eu que agradeço a oportunidade. Disponibilizar seu tempo até aqui. Gente, até o próximo episódio do Tagawa Cast. Tchau, tchau.